Questão Enem 2025. O monstro de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas. Para quem não sabe, esse enunciado está ali na legendinha, está falando sobre a descoberta do Ozempic. A substância ali que foi descoberta graças a esse lagarto monstro de Gila. Considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro? E aí a gente vai lá, volta para o enunciado. Na verdade, se você está fazendo o Enem, valeria mais a pena você ler esse comando primeiro para depois ler o enunciado, porque daí você já leria o enunciado pensando nisso, que lagarto é esse, qual é a adaptação que ele tem e qual é o ambiente mais provável de a gente encontrar ele no Brasil. E lá no início já fala que o monstro de Gila é um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, meus queridos. Deserto, ponto, acabou. Qual é o território brasileiro, o bioma ali, que nós temos características semelhantes a um deserto? É o Cerrado? Não. Cerrado ele tem estações bem demarcadas, tem época de seca, tem, mas também tem época de chuva. Pampas é um deserto? Não é, tem lugar ali que chove bastante, uma época mais seca, beleza, mas não é um deserto. Caatinga, sim, não é a Caatinga como um todo, mas algumas áreas têm características sim de deserto. Então quando a gente fala de plantas xerófitas, por exemplo, que são adaptadas a ambientes muito secos, você encontra em deserto e você encontra muitas plantas xerófitas na Caatinga. Portanto, o nosso gabarito é C, não tem como ser diferente. Restinga, algumas pessoas ficaram em dúvida, mas restinga é areia ali também, não é um deserto. A restinga é uma vegetação costeira, né? Litorânea ali. Então, ela pode se assemelhar ao solo ser mais seco, porque não tem muito como prender a água ali. Mas não é uma região que tem uma umidade baixa, por exemplo, como acontece no deserto. Não tem uma umidade baixa, não chove pouco numa restinga, tá? E o Pantanal, muito menos. Beleza? Então tá aqui. Questãozinha do Enem, gabarito Caatinga, um conhecimento muito cobrado pelo Enem, essa habilidade de adaptação de plantas e animais aos seus ambientes, onde os ambientes que o Enem gosta bastante de falar são ambientes mais drásticos e que exigem adaptações também mais drásticas para a sobrevivência. Eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila... Então vamos lá. Cara, assim, ó, só lendo o comando ali, claro que a gente vai dar uma olhada, o que acontece e tal, mas só lendo o comando, vai falar aqui, ó, pupila, ó, esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados. Porque com a pupila, de que maneira a pupila estará num ambiente pouco iluminado? Pupila, para quem não sabe, é a abertura, que tem bolinha mais escura, que tem bem no meio da íris, que seria aquela parte colorida, e é pela pupila que a luz entra. Em ambientes pouco iluminados, a pupila vai dilatar para permitir uma maior entrada de luz. Então, se está à noite ou em um ambiente pouco iluminado, a pupila estará dilatada. E só com essa informação, a gente já eliminaria 3 alternativas que falam que a pupila vai estar retraída num ambiente pouco iluminado. Já está errado. E aí a fala dilatada, chega mais luz à retina, com a pupila dilatada. Dilatada, chega menos luzes azul e verdes aos bastonetes. Peraí. Cones e bastonetes são células nervosas que existem lá no fundo do olho, na chamada retina. Cone responsável pela diferenciação das cores, bastonetes pela luminosidade, então claridade, claro, escuro. O enunciado ele falou que em fotos tiradas com câmeras antigas,
as pessoas aparecem com olhos vermelhos. Isso ocorre porque o flash incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Então, lá dentro, lá no interior do olho, tem vasos sanguíneos. Por que é refletida? Porque quando a pupila está dilatada, entra mais luz. Como é que você coloca que entra menos luz quando a pupila está dilatada? Não tem como. Então, o gabarito para essa, alternativa A, com a pupila dilatada, chega mais luz à retina. Beleza, meus queridos? Então, gabarito alternativa A, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, sashimi de baiacu é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina termoestável, a tetrodotoxina, que é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras. Que ação poderia evitar essa intoxicação? Então vamos criar os peixes em cativeiro. Por quê? Isso é tradicional, é natural da espécie. Ele não falou em momento algum que tem a ver com a alimentação desse peixe. Na natureza ele come uma coisa, por isso que ele tem veneno, e em cativeiro a gente dá ração, ele não vai ter veneno. Não falou. Realizar a pesca com redes, a forma de pesca vai evitar a intoxicação. Consumir peixes cozidos ou fritos. Dois problemas aqui, né? Primeiro, ele está falando claramente que o esquema aqui trata de sashimi, né? E o sashimi é um filé de peixe cru. A galera não quer comer um peixe cozido ou frito, quer comer um sashimi. E de que maneira a gente pode evitar a intoxicação das pessoas que querem comer o sashimi? Então já ficaria meio estranho. Segundo, ele falou que essa neurotoxina é termoestável. Quando algo é termoestável, significa que é estável, independente, não é independente também, né? Mas a temperatura pode variar, que ela mantém-se estável. Então, ela não é sensível à temperatura, ao calor, tá? Então, vai se manter estável mesmo esquentando. Claro que pode ter um limite? Pode, mas não falou nada disso, só falou que é estável. Então, talvez cozinhar ou fritar o peixe não elimine, não neutralize essa toxina. Então, por isso que também não rola essa ceia, por causa disso, tá? Preparar o peixe em condições adequadas de higiene. Cara, por que é higiene? A higiene de lavar as mãos ou estar em um local adequado não é uma contaminação que vem de fora. Então, não tem a ver com a higiene propriamente, mas tem a ver com preparo. Porque ele falou que essa toxina, ela é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras. Quando você vai preparar para limpar um peixe, abre, a gente faz a retirada dessas vísceras para poder consumir. Então, a gente não vai comer as vísceras. O problema é que na hora que estiver limpando, essa víscera, essa gônada pode ser rompida, furada. E aí a toxina que está ali dentro vaza e acaba afetando a carne ou o resto do corpo do animal. Então, manusear o peixe sem provocar o rompimento dos órgãos internos é uma maneira de você garantir que aquela toxina fique dentro da víscera, você tira e já era. Come o resto que não tá contaminado. Então, quem já ouviu falar de alguém que se alimente de baiacu, que prepare esse peixe, sabe que é isso que tem que fazer, é um conhecimento popular, na verdade, mas que pelo enunciado ali deu para a gente ter uma noção do que ele queria. Por isso que o gabarito dessa é a alternativa E, tá? Eu vi muita gente colocando a C, né? Não, tá? É sashimi, é cru e a toxina é termoestável. Então, gabarito alternativa E, eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, a deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Lisossomo, ribossomo, estamos falando de organelas. Qual é a organela que está deficiente naquele problema? E ele começou com deficiência da enzima lipase ácida. Lipase, você sabe que quebra lipídio, por isso que ele falou ali que não degrada colesterol, esterificado nem triglicerídeo, e ela está em meio ácido. Isso já nos dá resposta, tá? Porque assim, você possui ali algum tipo de enzima,
Primeiro, mitocôndria, a função é produção de ATP, então a gente descarta já rapidamente. Ribossoma, a função é síntese proteica, a gente já descarta rapidamente, tá? Retículo liso, a função é detoxificação, eliminar algum álcool ali, por exemplo, e produzir lipídios, né? Então também não tem a ver. E a gente pode ficar ali entre lisossomo e peroxissomo, né? Peroxissomo e lisossomo, ambos têm enzimas, ambos degradam alguma coisa. Peroxissomo é muito famoso por enzimas que são as catalases, né? Que degradam ali o peróxido de hidrogênio, né? A água oxigenada. E o lisossomo tem várias enzimas para digerir uma série de coisas. Só que o lisossomo tem o seu interior ácido, tá? As hidrolases ácidas é como nós chamamos as enzimas do lisossomo, hidrolases ácidas. Dentre essas hidrolases estão as lipases ácidas. pH entre 4,5 e 5 ali é o pH no interior do lisossomo, que é um pH diferente do restante da célula, do citosol, e do peroxissomo, que é perto do neutro ali. Até por isso que a enzima lisossomal vai funcionar bem dentro do lisossomo. Se ela sai, se ela vaza, ela vai ser neutralizada por um pH do citosol que é mais alto. Claro que se tiver muito rompimento de lisossomos e o pH do citosol ficar mais ácido, aí pode ferrar a célula inteira. Tem doenças, inclusive, que fazem isso, né? Problemas que ocasionam. Mas aqui está falando da insuficiência de uma organela que tem uma lipase ácida. Então estamos falando do nosso bom e velho lisossomo, responsável pela digestão intracelular, porque em seu interior nós temos enzimas chamadas hidrolases ácidas que funcionam em pH ácido. Gabarito alternativa A, eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus até o ano de 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzem tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera? Então vamos lá. Medida mitigadora, galera. Vai ser aquela medida que visa diminuir, minimizar algum problema. Isso é mitigar, tá? Então você não está prevenindo, você está tentando remediar uma situação para minimizar os impactos. Nesse caso, a ação mitigadora teria que auxiliar na remoção do CO2 presente na atmosfera. Na remoção, não na menor emissão, na remoção. O gás está ali, já tem uma grande quantidade, como que a gente vai tirar? E isso é o diferencial. Porque ali, ó, se você pegar, instalar mais usinas eólicas, isso reduz a emissão, né? Porque a energia eólica ela não vai ter uma emissão de CO2 como algumas outras fontes de produção de energia. Só que é na emissão. A energia eólica não vai tirar, remover. Ampliar o uso de energia solar, mesmo esquema. Você vai reduzir a emissão, mas não vai remover. Manter os combustíveis fósseis no solo, de novo, manter os combustíveis fósseis no solo e explorar outras fontes vai ajudar a diminuir a emissão, não vai remover. Produzir menos resíduos sólidos urbanos, o mesmo esquema. Produzir menos resíduos, você vai emitir menos CO2. Então, a única medida mitigadora que auxilia na remoção é plantar mais árvores, que elas fazem o chamado sequestro de carbono. Através da fotossíntese, elas vão retirar o CO2 da atmosfera e vão aprisionar, vão produzir biomassa, vão aprisionar na matéria orgânica, por isso reduz, remove a quantidade de gás presente na atmosfera. Gabarito, portanto, alternativa A, eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins
que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causado pela... Ele falou ali, cara, a toxina, ó, botou aqui, ó, o veneno do sapinho, ponta de flecha, seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins. Então, ao comer essas formigas e cupins, eles acabam obtendo seu veneno. Só que essas formigas e cupins só têm o veneno porque se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Então, tá lá no ambiente, a planta é venenosa, a formiga e o cupim comem essa planta, o veneno passa para elas, o sapo come essa formiga e esse cupim, o veneno passa para ele. Quando a gente cria esse sapo em cativeiro, certamente o alimento fornecido não é o mesmo. O mesmo que seja aquela formiga e aquele cupim, essa formiga e cupim, elas não comeram aquelas plantas, porque as plantas são daqueles locais, elas são adaptadas. Então, a perda dessa capacidade vai na diferença de umidade entre os ambientes. O que tem a ver a umidade com a toxina? É a alimentação. Ausência de alimentação natural, adaptação ao novo ambiente. Então, ele para se adaptar ao novo ambiente, ele perde a toxina, mudança de comportamento, variabilidade genética, os nascidos em cativeiro têm uma genética diferente, eles não têm toxina, teve alguma mutação. Ele não falou nada disso, cara. Falou que é quando capturado e criado em condição artificial ou nascido em cativeiro, então não é só nascido em cativeiro, você tira ele da condição natural e cria ali em condição artificial, já não vai dar, porque não vai ter a mesma condição. Não tem as mesmas plantas, as mesmas formigas e cupins com aquele mesmo veneno, então ele não vai obter o seu veneno. É igual, sabe aquelas aves que elas têm um flamingo, por exemplo, que apresenta a coloração das penas por causa do alimento que você fornece, e aí você vai visitar um zoológico e aí vê um flamingo, não tá rosa daquele jeito que você vê na internet, na TV ou em alguns lugares do planeta onde eles vivem em condições naturais. Você vê ele meio branco, porque é o alimento. O alimento é diferente, aquele pigmento vem do alimento. Se ele se alimenta de outra coisa, não vai ter aquele pigmento, é o mesmo esquema aqui, tá? Então, ausência de alimentação natural. Como ele falou lá em cima, alimento, consumo de formiga e cupim tem a ver com alimentação. Isso fazia você matar a questão. Gabarito alternativa B. Eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, a produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas as etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina, utilizando a tecnologia tradicional e o efeito dela no organismo. Antes de ver o esquema, vamos dar uma olhada no comando ali. O antígeno utilizado na vacina causa um efeito protetor contra o vírus, por quê? Pô, galera, não precisava nem de esquema, tá? O Enem ele cobra praticamente todos os anos questão de vacina. A vacina é um método de imunização ativo, artificial, que apresenta antígenos, e esse antígeno é apresentado para estimular a produção de anticorpos, estimular a formação de células de memória, para que o indivíduo consiga dar uma resposta secundária mais rápida e mais forte. Sempre a resposta vai passar por alguma dessas coisas. A vacina serve para apresentar antígeno, estimular a produção de anticorpos, formação de memória. O antígeno utilizado causa um efeito protetor no vírus, por quê? Você está ali com um esquema, cultura de células infectadas com vírus, isolamento ali dos vírus, né? Então isola o vírus, inativação dos vírus pelo calor, e aí você pega o próprio vírus que está inativado e aplica ele, injeta na pessoa, isso vai servir como antígeno. O antígeno, o vírus mata, o antígeno utilizado causa um efeito protetor contra o vírus, porque ele mata o vírus, o antígeno é o próprio vírus ali, inativado. Aglutina o vírus, não, quem aglutina os vírus são os anticorpos. Os anticorpos produzidos é que vão aglutinar, juntar, grudar. Contém imunoglobulinas de defesa. O vírus, o antígeno contém imunoglobulina. Imunoglobulina é anticorpo.
O antígeno não contém anticorpos, o antígeno serve para estimular a fabricação de anticorpos. Induz a produção de proteínas neutralizadoras. Aí tem uma coisa importante, tem gente que não sabe que anticorpo é uma proteína. Tem gente que acha que anticorpo é uma célula de defesa. Não. Anticorpos são proteínas chamadas de imunoglobulinas e que servem para defender o organismo. São produzidos por glóbulos brancos, produzidos por linfócitos B, por plasmócitos, mas são proteínas neutralizadoras, que elas vão ajudar a neutralizar aquele antígeno, neutralizar aquele vírus. Então, por isso que o gabarito é D. Aí fala, mantenha a quantidade de anticorpos pré-existentes? Não, um antígeno ele serve para estimular a produção de um anticorpo que às vezes o indivíduo nem sabia produzir aqueles anticorpos, porque não tinha entrado em contato com aquele antígeno ainda, tá? Então, por isso que não é a E. Gabarito, portanto, dessa questão alternativa D, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, o bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido à sua agressividade e poder competitivo. Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Qual é a consequência de você trazer uma planta exótica que se espalha absurdamente? Diversificar os nichos ecológicos. Nicho ecológico tem a ver com diversidade de espécies também. Você está diminuindo a diversidade de espécies porque tem uma planta exótica que vai dominar tudo. Assorear as nascentes do bioma? Não falando nada de nascente, falando que ele está substituindo um capim ali nativo por um capim exótico. Dificultar a infiltração da água na terra, né? Tá trocando, tá fazendo substituição de várias espécies por uma, mas teria uma equivalência, termos de capim, né? Gramínea, vai ter uma raizinha, a água vai penetrar. Diminuir as espécies nativas do bioma, né, meus queridos? Esse é um dos grandes problemas de espécies invasoras, espécies exóticas que acabam virando invasoras. Aliás, as espécies invasoras são hoje uma das maiores causas de extinção de espécies, justamente porque elas têm um poder competitivo muito grande. Elas chegam novas numa área, têm vantagens competitivas, às vezes não tem predadores, não tem parasitas, se adaptam ao ambiente, vão competir com espécies nativas e às vezes acabam levando as espécies nativas à extinção. Tá? Esse é um grande problema. Então, por isso que o gabarito dessa é a alternativa D. A última falava contribuir com a redução das queimadas. Por que esse capim gordura vai contribuir com a... Se a gente bota uma planta lá que não é inflamável ou tão inflamável, tudo bem, mas ele não fala nada disso no enunciado, né? É um problema, então, pegar a espécie exótica, ela pode acabar virando uma invasora. Gabarito alternativa D, eu espero que você tenha entendido. A questão de genética do Enem 2025, que confundiu algumas pessoas, falava o seguinte: a figura apresenta a herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie. Tem os parentais, tem a primeira geração, aí você vê ali uma joaninha muito doida, com bolinhas. É o seguinte, vamos lá. Teve gente que olhou o macho e a fêmea, tem a característica bolinha e a característica traço. De repente tem uma característica bolinha com traço. Meus queridos, na verdade, é uma característica só, né? Ele falou aqui, ó, apresenta genética de uma característica. O que significa falar que é uma característica? Significa que todas as variações que vocês estão vendo ali são variações de uma única característica, que é padrão da casquinha ali da joaninha, que seja, tá? O padrão do exoesqueleto dela. E aí você tem, nos parentais, dois padrões, duas variações dessa mesma característica. As bolinhas e o traço. São características contrastantes. Aí o que você espera? Se a característica bolinha fosse dominante e a outra é recessiva, na outra geração, de repente você teria só bolinhas, e aí cruzaria, ter os dois, enfim. Mas, na verdade, o que você viu foi, quando você cruzou essas características, essas variações contrastantes, diferentes, surgiu um terceiro fenótipo, que era a bolinha com traço. Isso é um exemplo clássico de ausência de dominância.
nesse caso aqui, uma codominância, onde você consegue enxergar nos descendentes tanto o fenótipo do pai quanto o fenótipo da mãe. E aí é tipo cruzar, sabe, uma vaca branca com um boi marrom e de repente nasce um filhote marrom com manchas brancas. É o mesmo esquema. Numa ausência de dominância, sempre que você cruza indivíduos com fenótipos diferentes, surge um terceiro fenótipo que você não encontrava nos pais. Isso é uma ausência de dominância. Se fosse uma dominância completa, você enxergar nos filhos ou o pai ou a mãe, ou alguns igual ao pai, alguns igual à mãe, não seria um terceiro. Sabe? Aqui é tipo o sangue A com sangue B ter o sangue AB. Você tem um terceiro, então isso trata de uma ausência de dominância. E aí você não vai colocar a letra maiúscula, minúscula, não. Você vai colocar isso aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui um alelo B, que seria para as bolinhas, e o T, que seria para o traço. Então, o que acontece? Esse macho aqui, ó, ele era BB e aqui era TT. Quando a gente fez o cruzamento, né, o pai sempre envia o B, a mãe sempre envia o T. E aí você tinha isso aqui. Vai ficar aqui, eu vou botar aqui em cima. BT com BT. Beleza? Sai da frente de vocês aqui, ó. Então é o que está aqui. BT com BT. Quando você cruza essa primeira geração, você entra naquele quadro de cruzamento, de Punnett, ou de Pinet, como preferirem. E aí você tem aqui, ó. E o que a gente vai encontrar nessa F2? Nós encontraremos 25%, um quarto dos indivíduos só com bolinhas, 25% só com o traço e 50% com as bolinhas e com o traço, igual os pais ali da primeira geração. Então, qual alternativa representa a proporção fenotípica da prole resultante do cruzamento? Ou seja, isso aqui é a geração parental, isso aqui é a F1. Qual é a proporção fenotípica da F2? Que é uma pergunta bem clássica das questões de genética. Então, primeiro, você tem que encontrar os três. Então, você já elimina aqui a A, você já elimina aqui a B, você eliminaria aqui a D e eliminaria a C, galera. Só fica com uma, que é a única que você consegue encontrar os três fenótipos, justamente na proporção que você encontrou ali, ó. 25% só com a bolinha, 25% só com o traço e 50% com as duas características, seria aquele terceiro fenótipo do codominante ali. Tranquilo? Então é uma questão que sim, confundiu algumas pessoas, mas que a forma de resolver e de raciocinar em cima disso era essa. Gabarito alternativa E, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, o esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Antes de ver o esquema, bora ver o comando. Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar o quê? A etapa 4 está falando que as sobras servem como fertilizante. Esse esquema do biodigestor aqui ele já caiu em várias questões, tá? Então você tem ali, os excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando em gás metano e adubo. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. Então você consegue eliminar um problema, que é o metano, não vai para a atmosfera, você usa para produzir alguma energia. E a 4 fala que as sobras servem como fertilizante, adubo. Dar um destino sustentável a essas sobras ajuda a evitar o quê? Bioacumulação de toxinas em plantas? Não. Se isso serve como fertilizante para a planta, não vai ser toxina para a planta. É algo que vai ajudar a planta. Eutrofização dos corpos d'água? Com certeza. A eutrofização dos corpos d'água ocorre com o acúmulo de nutriente naquela água, geralmente compostos com nitrogênio, com fósforo, que é justamente isso que vem dessa decomposição.
Tanto que criação de porcos é um dos maiores poluentes para ambientes aquáticos, para o solo, para lençol freático, justamente por esse acúmulo aí. Então gera eutrofização dos corpos de água. Se a gente pega essa sobra e usa como um fertilizante, não deixa isso escoar para os corpos d'água. Então, com certeza ajuda a evitar a eutrofização. Destruição da camada de ozônio também não tem a ver com essa condição aqui. Camada de ozônio, a destruição era gases, CFCs, então não teria nada. Algo que poderia deixar a pessoa em dúvida seria essa etapa 3 aqui. Ó. Se ele estivesse falando da etapa 3, uma coisa que a etapa 3 é bom existir, ajuda a evitar a emissão desse metano para a atmosfera, que é um gás estufa. Então é efeito estufa, não tem a ver com camada de ozônio. Ajuda a evitar a inversão térmica, você utilizar a sobra como... Não, inversão térmica é um fenômeno totalmente natural. Produção de chuva ácida é em decorrência da emissão de gases contendo enxofre, contendo nitrogênio, tá? Que não é o caso aqui, até porque a sobra é fertilizante, é no solo, contamina a água. Não está falando de etapas de liberação de gases aqui. Então o gabarito para essa é a alternativa B e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, Golden Rice, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida em beta-caroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvida para ajudar a combater a doença decorrente de deficiências dessa vitamina. Para a obtenção dessa variedade de arroz foram utilizados métodos de engenharia genética. Esse alimento contribui para diminuir a carência associada a qual doença? Galera, vitamina A. A falta de vitamina A vai ocasionar problemas de visão. A vitamina A é o retinol. Retina lembra o olho. Cegueira noturna. Um outro problema de visão em decorrência da falta de vitamina A é a xeroftalmia, que é o olho ressecado. A hemofilia, tem várias causas aí, hemofilia, mas a mais famosa para as provas é genética, tá? Até tem ali a vitamina K, ela vai ocasionar problemas de coagulação, mas aí não tem a ver com essa hemofilia, mas tudo bem. Escorbuto, a falta de vitamina C, deficiência na produção de colágeno. Raquitismo, ossos malformados, deformados, frágeis, deficiência de vitamina D. E a anemia perniciosa, deficiência de vitamina B12, aquela vitamina que só é encontrada em produtos de origem animal. Naturalmente, claro, né? Sem ser por suplementação. Então, para essa questão, gabarito alternativa D, cegueira noturna, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para a síntese de matéria orgânica e para isso utilizam trifosfato de adenosina e nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato reduzido, tal do NADPH. Já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando o gás carbônico e o gás sulfídrico. Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha a função análoga à do H2S? Galera, fotossíntese, sem balancear nada, é isso aqui, né? CO2 mais água, para formar o C6H12O6 e libera o O2. Isso seria a fotossíntese oxigênica, tá? Liberando o O2, isso é o oxigênio. O carbono da glicose vem do CO2. O oxigênio da glicose também vem do CO2. O hidrogênio vem da água. O hidrogênio é inserido aqui dentro, forma carbono, hidrogênio e oxigênio. E esse oxigênio aqui da água, ele não é utilizado pela planta, por isso é liberado. Então, qual é o papel da água na fotossíntese? Ser fonte de hidrogênio para a formação da glicose. Nessa fotossíntese anoxigênica, eles usam CO2 e H2S. Então, o processo é esse, ó. CO2 mais H2S e não H2O. Se não é H2O, na hora de liberar, não vai ser liberado oxigênio. Então, por isso que não é oxigênica, porque vai liberar enxofre.
Porque o hidrogênio ele continua sendo necessário, só que eles tiram o hidrogênio do H2S, do gás sulfídrico, e não da água. Então, na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha essa função do H2S de ser um doador de hidrogênio? A água, meus queridos, a água. Clorofila nada a ver, ela vai absorver luz, o ATP ele vai fornecer energia para o ciclo de Calvin, assim como o NADPH. O NADPH justamente é esse que vai se ligar, ó, o NADP ele se liga a esse hidrogênio que está sendo arrancado ali, ó, para levar esse hidrogênio lá para o ciclo de Calvin para poder produzir a molécula de glicose, tá? Então tá aqui gabarito para essa questão alternativa E, água, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025, as cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro e contêm solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperaturas que atingem quase 70 graus Celsius na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies e distribuição restrita. Distribuição restrita num ambiente todo ferrado com ferro, com ácido, com temperatura alta. A seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de que tipo de espécie? Espécie que só consegue sobreviver lá. Espécies altamente adaptadas a sobreviverem nessas condições tão drásticas, que são as espécies exóticas, espécies que vêm de fora, não, migratórias, elas migram até lá porque é legal, numa época do ano eu quero viver nesse inferno aqui, claro que não. Endêmicas, galera, espécies que só existem ali. A gente nem esperaria ter vida ali, mas se tem, com certeza é uma coisa muito diferente do que a gente encontra em outros lugares. Espécies dominantes, espécies generalistas, não, muito pelo contrário. Generalista é aquela que não é melhor em nenhum ambiente, mas ela topa várias condições diferentes. Essa aí tem que ser muito específica, muito adaptada para viver nesse ambiente que foi descrito no enunciado. Portanto, gabarito aqui alternativa C, e eu espero que você tenha entendido. Questão Enem 2025 que confundiu uma galera. A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico, ciclo circadiano, que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli, um organismo não circadiano. Estarão presentes no organismo geneticamente modificados os genes de quem? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte. Pegaram uma Escherichia coli, que é um organismo não circadiano, ou seja, ela não tem esse controle do ciclo de 24 horas aí e tal, não tem, e colocaram os genes desse relógio circadiano nela. Os genes do relógio circadiano, do ciclo circadiano, são da cianobactéria Synechococcus elongatus. E só esses genes foram transferidos para o genoma inteiro da Escherichia coli. No genoma você tem informação para todas as funções do seu corpo. No caso, a Escherichia coli acaba de receber gene para uma característica que ela não tinha, que é o ciclo circadiano. Só que todo o resto é dela. Todo o resto é da Escherichia coli. Ela só recebeu aqueles genes que ela não tinha, que era do ciclo circadiano. Então, estarão presentes no organismo geneticamente modificado o quê? Os genes do metabolismo de E. coli apenas? Não. Nesse geneticamente modificado, tem os genes que a E. coli tinha, mais o gene novo que ela recebeu, que é do ciclo circadiano. Ciclo circadiano de E. coli apenas? E. coli nem tem ciclo circadiano, fala que é um organismo não circadiano. Metabolismo de S. elongatus e ciclo circadiano de E. coli? Não. De S. elongatus são só os genes do ciclo circadiano. O metabolismo é da E. coli e todo o resto. Ciclo circadiano de S. elongatus e do metabolismo de E. coli. Perfeito, cara. Porque esse organismo geneticamente modificado, ele é uma E. coli modificada. Então, todos os genes são da E. coli, mais os genes novos do S. elongatus, que são justamente os genes do ciclo circadiano.
a última ciclo circadiano de S. elongatus e ciclo circadiano de E. coli. Não, E. coli é um organismo não circadiano, como ele falou aqui. Então, uma questão que confundiu bastante gente, mas eu espero que tenha ficado claro agora por que o gabarito é a alternativa dele. Questão Enem 2025, os funcionários de um zoológico observaram um aumento na taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentavam dificuldade na flutuação, por causa do encharcamento das penas com água. O aumento na taxa de mortalidade dessas aves estava associado a uma redução no quê? As aves, elas produzem, tá? Numa glândula chamada uropigiana, uropigial, uma secreção oleosa que elas espalham nas penas para impermeabilizar as penas e evitar que elas encharquem. Isso evita que elas fiquem pesadas e se afoguem e evita também que elas percam muito calor e possam morrer de frio. Então, o problema disso aqui é redução da secreção da glândula uropigial, dilatação do papo, onde ela armazena alimento, reposição das penas, problema na redução, ela fica repondo as penas? Não. Formação da membrana natatória, que membrana natatória é essa? Está falando com encharcamento de pena. Largura das cavidades de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos leves que as aves têm para facilitar o voo, tá? Não tem a ver com encharcamento da pena nesse caso aqui, tem a ver com a flutuação dela, com a flutuabilidade, que tem a ver com a impermeabilização das penas, tá? Então, gabarito, secreção da glândula uropigial ou uropigiana. Espero que você tenha entendido.